Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 27 de agosto. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalto Vieira Invest, para você aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado e também toda a parte de análise que você pode visualizar aqui a programação do canal. Radar do mercado e análise de fechamento todos os dias, que a Radar do mercado é uma live, e você tem ali toda terça e quinta-feira a análise especial. Nessa semana já foram 3, fiz uma análise especial ontem, na quarta-feira, da JHSF3 e hoje da Cielo. Análise especial, além da análise especial, tem radar da semana, que é todo domingo. Você pode se inscrever facilmente. Na parte inferior do vídeo aí vai ter a opção para você clicar em se inscrever. Ou mesmo passando o cursor do seu mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem inscreva-se, vai ter a opção para você clicar em se inscrever aí no canal. Pregão de hoje, antes de começar a falar aqui sobre Ibovespa, eu vou só anunciar aqui os ativos que eu vou comentar no dia de hoje. Eu vou falar aqui primeiramente de Ibovespa, de futuros mini índice, mini dólar, depois eu venho falando de PTR4, Vale 3, Ciel 3, VEG 3, SUSB3, PRIO 3, SMTO 3, BBDC4, BID 4, VVAR3 e COGN3. São os ativos que eu vou abordar nesta análise. Começando então pelo Ibovespa, que terminou o dia, que está terminando o dia aqui, alguns ativos praticamente todos os ativos já saíram do leilão, estável, zero, fechou aí no mesmo nível basicamente do pregão anterior. Está dentro ainda do movimento de queda, para gerar algum sinal de alta, superar a máxima de hoje, mas o mais relevante mesmo seria romper essa máxima aqui. Como está dentro de um movimento de baixa, gerou um candle mais forte de queda, apesar dessa sombra inferior, e um candle de indefinição, fica uma expectativa maior de ter algo mais para baixo. E eu diria que seria até mais interessante que isso acontecesse. Se tivesse algo aqui, vem aqui caindo de maneira mais fraca, e depois gerasse um sinal mais relevante para cima. Começasse um movimento de alta mais relevante. Lógico que se começar também a gerar um movimento forte aqui, um candle forte, rompendo essas 3 máximas anteriores, também seria outro sinal relevante para cima, que aumentaria a probabilidade de ter realmente consolidado aqui um novo movimento de alta no gráfico semanal a favor da tendência de alta. Seguindo para os futuros, lembrando, se essa análise for útil para você, deixe seu like, seu joinha, agradeço de imediato sua valiosa presença aqui no canal, assistindo aos vídeos, enfim, compartilhando com um amigo, com um familiar. Mini índice zerado também no dia. Olhando para o gráfico de 60 minutos, o que nós temos aqui, tentou subir, foi lá naquela região importante de resistência dos 101, 685 a 830, bateu lá nesse patamar, gerou sinalização para baixo, focando mais para venda, volta a gerar sinalização para cima, ou seja, já indefiniu a tendência indefinida, fundo ascendente, topo descendente, mas segue ainda dentro de um viés de baixa. Abriu caindo, foco em buscar a operação de venda, topo descendente ou pivô de baixa no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Principalmente se for aqui para baixo da mínima desse fechamento aqui em 100,375 seria o suporte principal. Depois o próximo suporte na casa dos 99,935. Dá para observar o quê? Que ali tinha uns fundos ali para trás e que está aqui batendo justamente nesse patamar. Se abrir subindo, gerando um fundo de novo ascendente, traria a possibilidade de avaliar justamente a operação de compra de fundo ascendente ou pivô de alta, um gráfico de 10 ou de 5 minutos, tentando pegar um movimento até uma região de novo lá da resistência dos 101,685 a 101,830. Então, esses seriam os níveis de preço de resistência mais relevante para o mini índice. Então, enquanto estiver dentro desse movimento de queda no G60, foco maior em buscar a operação de venda. Se tiver gerar a abertura aqui para cima, gerando sinal de fundo ascendente, foco em buscar a operação de compra no tempo gráfico inferior. Seguindo para o dólar, dia de hoje, queda de 0,71%. Dólar, forte candle de baixa, forte candle de alta e agora um candle de baixa, mas tecnicamente está dentro de uma característica de movimento de alta, mínima ascendente, depois que anulou esse candle aqui de baixa. Enquanto não reverter isso, o dólar pode até chegar aqui e fazer algo assim. Ó. Se continuar assim, reforça um pouco mais a chance de continuar subindo. Aumentaria um pouco mais essa chance. Mas vamos dar uma olhada no gráfico de 60 minutos. Gráfico aqui de 60 minutos no dólar. Veio aqui para cima, quando volta para aqui para baixo, tenta que vir para cima dessa região, até comentada bastante no radar do mercado das 10h45, que seria interessante voltar para cima da região dos 601 a 612, região de resistência,
voltasse para cima desse patamar e, melhor ainda, tivesse sinalizações de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos acima dos 612, seria um cenário mais positivo. Por quê? Porque aí apoiaria mais, assim, ficaria mais livre para subir, daria um indício maior de força por parte dos compradores e não conseguiu fazer isso. Perdeu força justamente nesse nível, estabeleceu ali um movimento para baixo que apoia um pouco mais a operação de venda, que volta a trabalhar no nível de suporte ainda válido, mesmo que seja lá para trás, ainda segue válido ali na faixa dos 556, região inclusive citada dentro do dos números que eu coloco todos os dias dentro do aplicativo aqui DV Invest, todos os números do índice do dólar para o pregão. Então menciono ali um dos níveis, esses 556, bate aqui e gera um sinal de fundo, mas fica entre as médias ainda. E dentro dessas médias, entre essas médias aqui, risco maior das operações. Tem um risco um pouco maior dessas operações aí em cima do dólar. Então, nesse caso, o que seria interessante para compra? Abre subindo e passa a gerar pelo menos um fundo ascendente, mais fundo ascendente, para cima dos 590,5. E melhor ainda se o dólar realmente gera um sinal mais forte para cima dos 601 a 612 para buscar a operação de compra. Mas de maneira geral, veio para cima dos 590, foco maior em buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta, mas foco maior. Enquanto tiver abaixo de 612, eu focaria mais em fundo ascendente. Abriu caindo, vem aqui para baixo, abre caindo, passa a gerar sinalização de baixa, principalmente no topo descendente, no gráfico de 10 ou de 5 minutos, abaixo dos 556, dá para observar que teve algumas mínimas aqui nessa região e que se passar a gerar sinal de baixa, abaixo desse patamar, o foco seria mais para se buscar a operação de venda no dólar. Seguindo agora para as ações, lembre-se que no dia de hoje eu fiz a análise especial da Cielo. Você pode ir no card aqui em cima que está aparecendo aí para você clicar aí nesse card para assistir. Logo depois aqui você tem lá a opção de você clicar e assistir a análise da Cielo, a análise especial da Cielo, Cielo 3. Petrobras então queda de 0,32% no dia de hoje, bateu na zona aqui de resistência e não conseguiu. Zona de resistência era antigo suporte, veio aqui, tentou voltar aqui para cima, não conseguiu e segue dentro do movimento de baixa. Vindo aqui, ficando fraco esse movimento, gerando algum sinal aqui de alta, seria uma primeira chance de arriscar uma compra contra a tendência, que a tendência nesse momento é a tendência de baixa, mas a tendência ainda fraca, mas está dentro do movimento de baixa. Então, qualquer compra que seja feita superando a máxima desse candle ou de um próximo candle, você vai ter uma resistência próxima, então tem que saber que tem um risco um pouco maior. Eu confesso que quanto mais tempo ela ficar, até no gráfico semanal, tivesse mais uma semana aqui tentando vir para baixo da média e a próxima gerando sinalização para cima, me chamaria muito mais atenção para a compra na Petro. Então, cenário ainda sem encaixar uma compra de imediato para mim em termos de swing trade nessa ação. Suporte imediato no gap, 22,05 e abaixo disso tem os R$ 21,78. E o suporte mais baixo mesmo é essa mínima aqui, que está ali na faixa dos 21,25. Vale 3. Candle de força aqui para baixo, fechou abaixo da média, outro de indefinição que continua abaixo da média, mantendo uma expectativa maior de ter algo para baixo. Ela confirma no dia de hoje, vem para baixo, cai 1,55% e se aproxima para o teste principal dessa zona de suporte, localizado ali na faixa dos R$ 60,26 até os R$ 60 número redondo. Abaixo disso, a mínima que é 59,36 e depois o próximo suporte em 58,60. Não tem nenhum sinal de entrada aí na ponta compradora, a não ser por estar em cima do suporte, mas eu prefiro aguardar algum sinal de alta, como por exemplo fechar aí um pregão para cima dessa máxima. Seria uma das alternativas de avaliar uma compra de swing trade nessa ação. Mas teria que avaliar bem a forma que isso aconteceria, porque já teria um teto muito relevante e próximo pela frente, que é a região ali dos 62,95. Então nesse momento vale ainda apontando um pouco mais para baixo. Depois aqui, lembrando até no gráfico semanal da Vale 3, que ela perdeu já a mínima da semana passada. Então isso reforça um pouco mais a chance de ter um processo de correção da tendência de alta de longo prazo, o ativo que veio fazendo nova máxima histórica, região de suporte mais importante junto da média, junto de um topo anterior, que é aqui primeiramente 57,92 e depois mais por volta ali dos R$ 57,00. Próxima ação para comentar no dia de hoje. Cielo 3. Dalton, mas você já fez a análise especial da CL3, eu estou comentando porque eu tenho uma posição de venda, então estou mostrando primeiramente as posições em aberto, depois eu vou falar as recomendações que eu fiz no dia e depois alguns destaques aqui que eu coloco na análise.
Cielo fechou na mínima do dia com queda de 1,9%. Seguimos vendidos nessa ação. A venda aí aconteceu aqui nesse pregão aqui. Já confirmou o pivô de baixo e agora fecha inclusive abaixo do suporte. Então aumenta um pouco mais a chance de ter algo mais para baixo. Suporte imediato, 4,62. Abaixo disso, tem ali um patamar de 4,43 só olhando no gráfico diário, no gráfico, na análise especial que eu fiz do papel, que tem um card aí que você pode acessar. Tem outros níveis de suporte. E aqui no diário, outro patamar de suporte é lá na casa dos R$ 4,21. Então, a tendência é que no próximo pregão eu altere o stop dessa operação, porque ela já gerou uma relação risco-retorno de 1 para 1. O que significa? Que o stop que tinha sido estabelecido para a ação, lá na faixa de uns 4,5%, ela já gerou uns 4,5% aqui para baixo. Então, já tem 3 candles no movimento. Ideal que ela tenha mais candles. A ideia é tentar pegar algo mais para baixo. Mas já dá para trabalhar com stop para não mais sair perdendo dessa operação de venda da Cielo. Outro ativo, VEG3, que a gente está na posição de venda, fechou ali um pouquinho abaixo do nosso preço de venda. Aquele negócio, o ativo é aquele ativo forte, para cair, enrola. Queda de 0,21%, fechou em 66,29%. O que eu vejo ainda com bons olhos é que está aqui, ó, brigando com esse nível de resistência de um fundo que foi perdido. Isso aqui é o gráfico de 60 minutos. Brigando com o nível de resistência que foi perdido ali, que é um antigo fundo, tentou voltar para cima na primeira hora de pregão de hoje, não conseguiu, tentou de novo, conseguiu, mas não anda, né? Porque qual é a ideia em questão dessa operação? Se vocês deram um zoom menos nessa operação aqui, ó, ela perdendo realmente isso aqui pode acelerar o movimento de queda e, consequentemente, bater no objetivo, ir lá para fechar um gap que tem aqui aberto. Então, isso aqui é um nível importante. Por enquanto, está tendo bastante defesa por parte dos compradores, entrada de pressão compradora aqui. Mas vamos ver se ela consegue gerar aí a continuidade desse movimento de baixo. Nosso stop continua no mesmo lugar nessa ação. Lógico que se ela retornar para cima da máxima do dia de hoje, já não seria algo tão interessante para a operação. Então, é algo que eu posso avaliar aí no próximo pregão. Depois disso, eu passei algumas operações de compra. Eu recomendei compra da SUSB3, mas não executou a compra. Não acionou a compra, então a recomendação foi cancelada. Superação da máxima desse candle, não acionou a entrada. Pode ser que não seja no próximo pregão, superação da máxima desse candle aqui, tentando pegar um movimento aí de subida a favor da tendência de alta de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, enfim. É uma das alternativas de entrada Suzano. Prio 3 também, recomendei compra na superação da máxima desse candle. Também não acionou e a recomendação foi cancelada. Tudo isso eu informo lá dentro do aplicativo. Aqui, ó, aplicativo DV Invest, está disponível para iOS e está disponível para Android. Você pode acessar o link direto da página do aplicativo aqui na descrição desse vídeo. E além dessas recomendações, eu tenho lá também, passo também as informações relevantes durante o pregão, os números do índice do dólar, passo também a questão do giro de abertura do pregão, que é um vídeo exclusivo falando de VVR3, de MGLU3. Além de MGLU3, falo também de TUB4, de Vale 3, enfim, de PETR4, vários ativos aí e COG-N3 para possibilidade de day trade. Mais as carteiras de ações, uma exponencial, que é a semanal, e a perspectiva, que é a mensal. Então, essa operação não acionou entrada. Dá para avaliar a possibilidade de compra aqui ainda? Dá, mas já não ficou tão interessante assim. Vamos ver se ela consegue, no próximo pregão, ganhar força aí para avaliar a possibilidade de compra. Se gerar ainda a entrada para mim, eu passo dentro do aplicativo, dentro do canal DV, fique de olho. Depois de Prio 3, outra ação que eu passei, recomendação é SMTO3, se superasse a máxima do pregão anterior, não superou. Também, assim como foi a SUSB3, é outro ativo que também pode gerar alguma compra se superar a máxima do pregão de hoje. Seria a alternativa aí de buscar uma compra no papel, ou seja, sobe forte, gera uma correção, bate aqui, o candle ficou muito grande, vem aqui, volta para baixo e agora vamos ver se ela consegue gerar um fundo aqui em cima da média móvel de 13 períodos. Vamos ver se ela consegue fazer isso aí nos próximos pregões. BBDC4, ativo que terminou o dia com alta de 1,5%, deixando a tendência um pouco mais para indefinida no curto prazo. Aqui é a tendência de baixa, topo e fundo descendente, sobe, testa fundo anterior, cai, não dá sequência, já vem aqui, supera a máxima, você já começou a dar um indício de que não está tão forte para baixo.
mas para retomar a tendência de alta, ela precisa retomar a tendência de alta de curto prazo, precisa vir para cima dessa região. Primeira possibilidade de compra seria a superação dessa máxima. Dalton, você compraria aqui esse pivô de alta? Não, eu não compraria esse pivô de alta. Eu estaria mais disposto a fazer entrada em sinalizações de alta já para cima dos 21,60. Porque esse pivô de alta ainda é um patamar que está dentro de um movimento grande de queda, que está abaixo de uma zona de resistência, então tem um nível ali, um nível importante aí de resistência nesse papel aqui de um fundo anterior. Então, por enquanto, eu não faria essa entrada, mas é uma opção, tecnicamente falando, de pivô de alta, seria o rompimento aqui dos R$ 21,42. Seguindo aqui, e é importante até mencionar, né? A gente vai estar indo para o pregão de sexta-feira, se a ação conseguir gerar um pivô de alta, fechar o pregão assim, o que vai acontecer lá no gráfico semanal? Vai ter um fechamento da semana positivo, vindo para cima até da média, que seria bom, fechar aí para cima dos 21,23 ou mais do que isso, que aí seria para cima, fechar o pregão para cima dos 21,42, geraria um sinal de fundo para uma tendência indefinida aqui de médio prazo no gráfico semanal, mas já seria um sinal mais positivo que traria uma possibilidade de ter algo para cima em BBDC4. Depois aqui, então, BBDC4 basicamente com cenário de indefinição no semanal, médio prazo, e no curto prazo também caminhando para um cenário um pouco mais de indefinição também da tendência. Olhando agora para BID4, que é um dos ativos aí muito fortes para cima, fechou o pregão de hoje com alta de 10,77%, superando esses dois topos anteriores. Dá para fazer compra a favor da tendência de alta desse rompimento? É uma das estratégias de entrada, candle de força, rompendo o topo anterior, vou buscar uma compra aqui, colocar um stop aqui abaixo. A relação risco-retorno não fica das melhores quando você tem esse rompimento muito grande assim para cima, mas dá para pelo menos projetar uma relação risco-retorno de 1 para 1,5. Ou seja, o que significa, Dalton? Se você comprar aqui por volta dos 22,95, superando a máxima de hoje, e trabalhar com stop abaixo da mínima, ali na faixa dos R$ 20,70, falando aqui que seria algo, deixa eu só colocar aqui, seria algo aqui na faixa de um stop ali de em torno de 9%, vou botar arredondar para 10%, aí você projeta 15% acima do ponto da sua compra, você teria uma relação risco-retorno de 10%, para 1,5%, 15%. E seria essa a possibilidade de fazer uma entrada no ativo. Qual outra chance? Se ocorrer algum tipo de correção, até mesmo um gráfico de 60 minutos, volta ali para a região de topos que foram rompidos, desde o patamar dos 22,29 até um patamar de 21,89, entrou nessa faixa de preço, gerou um sinal de alta no G60, vou colocar o G60, ou seja, veio aqui, gerou algum sinal de alta, possibilidade de se buscar alguma operação de compra em BID4. Para quem já está comprado no ativo, nesse pivô de alta que ela gerou, stop ficando aí para baixo dos 20,71, podendo colocar em R$ 20,69. E VVR3, até um ativo, a BID é um ativo que eu comento lá, para quem está acompanhando aqui o meu Instagram, @dvinvest, que pergunta, e os bancos? Ficam perguntando dos bancos. Eu falo, se for nessa área de bancos, né, não necessariamente só os tradicionais, se fosse optar por quem está mais bem configurado, eu diria que BID, já tem um tempo que eu venho comentando isso lá no Instagram, e também comentando de BPAC 11. São os bancos aí que eu digo estão mais bem configurados, que a BTG, estão mais bem configurados do que os tradicionais BBDC, BBAS, ITUB, e TSA4, que é basicamente ITUB. Então esses dois são os mais relevantes no momento. Via Varejo, VVR3, dia de hoje 0,34%, segue aí dentro no processo de correção, que eu já comentei desde aí do início dessa semana, que para eu buscar uma compra eu vou ficar de olho um pouco mais numa correção um pouquinho maior. Então vai ficar uma possível entrada do ativo provavelmente só na próxima semana de swing trade, em termos de swing trade. Então teria que acontecer algo um pouco maior aqui para baixo para buscar essa entrada. Então, pode acontecer alguma chance de subida aqui antes de fazer a entrada? Pode. Não necessariamente que eu vou conseguir pegar a alta, por exemplo, BID4, eu não consigo fazer essa entrada pela minha metodologia. Então, vão ter ativos que eu não vou conseguir pegar o movimento de alta dele dentro do que eu tenho, dentro do meu perfil e dentro da estratégia que eu tracei para seguir. Das estratégias, né, que eu tenho para seguir. Então, ativo que eu continuo aguardando um processo de correção um pouquinho maior, com até um suportezinho ali na faixa 19,74. COGN3 segue ali no seu movimento para baixo, máximo descendente, mas um candle de indefinição.
se eu pegar aqui, onde é que está esse candle de indefinição? Ele está no nível aqui de suporte desses dois fundos anteriores, desse e desse aqui. Está ali brigando para ver se fica acima, está já com dificuldade de voltar para cima, inclusive da resistência 6,15. É importante ressaltar, antes de falar aqui sobre essa questão de possibilidade de compra contra a tendência, que aqui é a primeira tentativa de compra contra a tendência para quem executou essa entrada de superação da máxima que no anterior, gerou stop, perdeu essa mínima, stop. Aqui quem gerou compra aqui na superação da máxima desse candle aqui, gerou stop aqui. Aqui também entrou comprando a superação da máxima desse candle, gerou stop aqui. São 3 stops consecutivos aí de operação, possível operação contra a tendência de curto prazo, que é a tendência desse papel nesse momento. Suporte imediato no gráfico semanal está ali na faixa dos R$ 6,00 a R$ 5,92. Qual a alternativa aqui, que ficou até mais interessante do que isso aqui? O que ficou mais interessante? Que está um sinal claro de subida? Não, é que esse ficou interessante superou a máxima do pregão de hoje em termos de buscar uma compra, o stop é curtinho. Então essa é a diferença, mas ainda assim o que apoia é só essa questão do suporte para tentar pegar um movimento ali pelo menos até a média móvel exponencial de 13 períodos, que está na faixa 6,66, e sendo mais otimista lá para a região de um gap aqui que ela tem, gap principalmente que ficou ainda, não fechou completamente ali, não bateu no fechamento, que é 6,96, seria outro ponto, 6,96 a R$ 7,00. Então o ativo continua dentro de um cenário mais negativo, mas para quem está focado só em call gain trade e porque quer buscar algum tipo de entrada no ativo contra a tendência, essa seria a alternativa, superação de 6,18 com stop em 5,95. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção, lembre-se de deixar seu like, seu joinha, e também tenha um bom descanso. Até o próximo pregão. Um grande abraço.